Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, eu sou Anderson Silva. Eu sou Antônio Carlos, nós somos do canal Entre Iguais. Se você viu o nosso último vídeo, a gente falou que a gente tinha dado entrada no processo de adoção e que estamos aí esperando para ser pais de 2 crianças. E hoje a gente vai explicar, como prometido, como que funciona todo o processo, desde o início até a criança. Exato, esse passo a passo que a gente vai dar é o que a gente está vivendo aqui na vara da nossa cidade, entendeu? Dependendo da vara, da região que você se encontrar, o processo pode mudar um pouco, algumas das etapas, uma mais na frente, ou trocados, não sei. Mas esse é o processo que a gente está vivendo aqui na vara da infância em Campina Grande, Paraíba. Exatamente, então pega aí o seu papel e caneta se você tem desejo ou tem curiosidade de saber como que funciona o processo de adoção e vamos embora. Muita gente acha que quando você quer adotar, você já vai lá num abrigo, né, tipo no orfanato, e já escolhe uma criança assim aleatória e pega, né? Muita gente perguntou isso, inclusive. Vocês já foram lá, tipo, ver as crianças, faz escolher feira, a né? criança. Mas não é assim que funciona, gente. A adoção legal, né, no Brasil, ela funciona passo a passo e tem um processo judicial lento e, tipo, necessário, né? Para que seja feito tudo de acordo com a justiça. Muita gente, de forma leiga, ignora todo esse processo. E para que tanta burocracia? Mas é porque tem as crianças que estão lá para adoção, elas vêm de processos difíceis, né? Os pais tiveram seu poder familiar destituído e as crianças foram para adoção. Então, eles não vieram de situações fáceis, na verdade. Então, por isso que há todo um processo de preparação para quem vai receber a criança e para a criança que vai ser adotada. Por quê? Ela já veio desse processo difícil, vai reviver tudo novamente. Então, por isso, todo o cuidado para escolha, né, para se viabilizar a adoção. Sem falar na segurança também. Quando você faz o processo todo legal, você tem a certeza que a criança não vai ser tomada de você, porque a partir do momento que a adoção é definida, ela passa a ser, tipo, seu filho, tipo... Em definitivo, né? Exatamente. Então, caso você queira, por exemplo, desistir, digamos, depois do processo concluído... Os gatos aqui, tipo, assim, se amando aqui. Caso vai ser considerado um abandono de incapaz, como abandonando um filho mesmo. Isso, e também a questão do processo... Pausa. Existe para muito... Para a gravação. Existe no Brasil o processo de adoção, era muito comum a adoção brasileira. Alguém não tinha um filho, não queria criar, ou estava abusado do filho, não sei o quê, e dava o filho. Então você tem insegurança jurídica nesse aspecto de você tomar uma criança, pegar uma criança de alguém para criar, e como se fosse filho, e aí não tinha todo o processo jurídico, toda a formalização. A criança poderia voltar, os pais se arrepender, né, desistir. Tem esse risco também de adotar a brasileira, é que a família pode vir e você não tem direito nenhum, né, sobre a criança, porque faz o exame de DNA e a pessoa é o pai biológico e tem o direito inicial, né? Exatamente. E aí com a adoção totalmente legalizada, você tem toda essa segurança. Enfim, vamos agora fazer o nosso passo a passo para a gente entender. O primeiro passo é o seu desejo. Você tem que querer ser pai, desejar ser pai ou mãe. Então, o primeiro passo, e a partir desse passo, você procura a vara da infância. No nosso caso, não foi preciso ir lá pessoalmente. Exatamente. Parece uma coisa meio óbvia esse primeiro passo, querer, mas é porque é uma coisa muito séria e às vezes as pessoas, elas não levam a sério como tem que ser, né? Então, adotar uma criança realmente é uma responsabilidade muito grande, que você vai ter que ter a consciência de que é pro resto da vida, né? Não é uma coisa de momento ali, eu pensei em ser pai e vai. Não, é uma coisa que é pro resto da sua vida, então por isso que esse primeiro passo é o mais importante, porque quando você tomar a decisão real, você dá a entrada no processo para não ser uma coisa que você vai desistir depois também, né? Isso. No caso, a gente entrou lá no site do Sistema Nacional de Adoção, que está dentro do site do Conselho Nacional de Justiça, e lá a gente preencheu um formulário com todos os nossos formulário online, com todos os nossos dados. Inclusive, já dentro do formulário tinha um perfil da criança que a gente queria, né? Isso. A verdade, esses passos a passo agora foi depois da pandemia que foram ajustados, né? Que a adoção toda, praticamente o processo é online, que é remoto, né? No caso que eles explicam.
Provavelmente antes você teria realmente que ir lá pessoalmente, na vara, e acho que também todos os outros passos que vão vir era muito presencial. Depois da pandemia, tudo passou a ser mais pelo site mesmo, né? Então, quando a gente... O primeiro passo, ele tem muito a ver já com o segundo, nesse método mais moderno, né? De você se inscrever. Porque o primeiro passo é ter um desejo, e já entrando no segundo, você vai preencher os dados lá, e o que acontece? Você vai fazer uma petição, peticionar, né, do seu desejo de querer adotar. Então, já quando você faz esse processo de inscrição lá no site, já peticiona. Exatamente. É tanto que aqui na vara a gente já recebe o número do processo. Depois, que inclusive tem que inserir os documentos, né? Isso, aí é o outro fator, fator, né? Que essa parte, acho que é a mais demoradinha, essa parte da entrada no site, porque ele vai dar um lista de documentação que você tem que anexar, e aí você vai ter que correr atrás, exatamente. Como é aquela coisa lá negativa de... Assim, tem as certidões negativas. A certidão mesmo, né? Certidão isso. Negativa. São várias. Você vai ver lá. A gente não vai descrever aqui não, para você ver lá no site. Outra questão é você ter o laudo do psiquiatra, né? Você tem que estar bem psicologicamente, porque você vai cuidar de uma criança, ou de duas, ou de três, ou de não sei quantas. E também tem um laudo do clínico geral, que é um laudo de saúde física, né? Tem a mental e a física. Tudo isso você vai anexar lá no site. Depois de juntar todos os documentos, como o Antônio falou, aí você anexa ao site lá e envia sua inscrição. Lá você já preenche, ele vai perguntar qual o perfil da criança, ou das crianças, quantas são, mas isso pode ser alterado depois, mas você já tem que colocar lá como forma de, tipo, deles avaliarem, tipo, o seu perfil, digamos assim, né, a sua intenção. E aí, depois de enviado, você vai aguardar a confirmação por e-mail, que eles vão dizer que está tudo ok com a documentação, está tudo ok com a sua inscrição, que você aguarda o próximo passo. Exato. O próximo passo, o Mano 3, é interessante, é curioso esse passo 3, que é o curso que a gente vivencia, aqui no caso na Vara, são 3 dias, porque até as pessoas chegam e dizem, mas para que curso para ser pais? Esse curso não é necessariamente o curso para ser pais. Não é para ensinar, elas deixam claro, né? Que não tem como ensinar isso, a gente vai aprender na prática. Esse curso a gente vai ver todo o processo de adoção, vai conhecer realidades de pais que já adotaram, vai conhecer as casas, no caso as casas-abrigo, que temos aqui na cidade, na região, na Vara, né? E o que mais? Conhecer a história de outras pessoas, no caso também, né? E explicar todo o processo judicial, né? Tudo, tipo, a gente conversou também com o juiz, ele falou também, as psicólogas e assistentes sociais, enfim, deixa você a par de tudo e também dá uma clareza maior de como é o processo, e você pode ainda, tipo, mudar nesse processo a sua visão também sobre a adoção. Muita gente muda, inclusive, tipo, até o perfil da criança, depois que você conhece... Perfil e quantidade, né? Exatamente, depois que você conhece os abrigos e toda a realidade da adoção, enfim. Só digo que esse curso são dias de muita emoção, porque ao mesmo tempo que a assistente social, a psicóloga, o pessoal da equipe, inclusive o juiz também participa, ao mesmo tempo que ele vai tirar suas dúvidas, você vai ver experiências, e aí você tem outra visão. E também, no curso você vai conhecer outros pretendentes à paternidade e maternidade. No caso, eram mais de 30, são mais de 30 no nosso grupo. E aí você se choca com algumas questões, porque você vê que tem muitas crianças para serem adotadas, mas ainda tem muito mais pessoas pretendentes à adoção, né? Uhum. Só que quando as pessoas elas procuram uma criança, elas têm um perfil, e os perfis mais menos procurados, eles vão ficando de lado. Então essas crianças estão lá no abrigo e vão ficando, são crianças com mais idade, que já passaram da primeira infância, ou que tem algum tipo de deficiência. Então, por isso que tem tantas crianças e tem pouca gente para adotar, e o número não bate, né? A conta não fecha, digamos assim. Mas é porque essas pessoas na fila, elas estão esperando chegar aquela criança pequena, novinha, branquinha, tal.
E geralmente essas crianças, quando chegam na abrigo, elas já saem. Por exemplo, no curso elas mostraram tipo um abrigo que tem umas 20 crianças, todas tipo de 3, 2 anos, e elas falaram, essas daí tudo tipo já estão no processo, né? Para os seus pais já são certos já, porque não demora mesmo no abrigo. Importante também lembrar que essa parte do curso, o curso acontece aqui, por exemplo, na nossa comarca, 2 vezes no ano. Então, isso também pode interferir no tempo que vai levar o seu processo de adoção. Por exemplo, a gente deu entrada em todos os documentos e a gente terminou no começo do ano, lá em janeiro. Sendo que a gente teve que esperar até junho para ter o curso, porque a gente tem que esperar o próximo curso, que tinha tido em dezembro. Então, assim, tem no meio do ano e tem no final do ano. Então, caso você dê entrada perto do curso acontecer, pode ser que seja um pouco mais rápido, né? Você dê entrada lá para maio, já pegou o próximo curso que chegou, né? E eu sempre digo o seguinte, da mesma forma que a gravidez, a questão de todo esse processo, para mim não deve ter essa pressa, essa agonia. Uhum. É lógico que é a ansiedade, mas deve ser vivenciado cada etapa para que você vá amadurecendo, estando mais seguro ainda de toda a responsabilidade. Então, por mais que tenha essa ansiedade, é preciso viver todo o processo. Se fosse uma gravidez, não esperar os 9 meses, entendeu? E aí, assim, você tem a escolha do perfil, que inclusive é o item... O próximo passo. O próximo passo, que é o 4, né? Que é a entrevista individual, né? Da psicóloga e da assistente social com a gente. Nesse passo, você traça melhor, detalhadamente, ou muda, ela vai confirmar tudo, ou muda seu perfil. Mas é justamente o que eu disse. Uma gravidez dura 9 meses, o seu processo também vai durar um tempo. E esse tempo vai ser de acordo também com o perfil que você traçou, né? Quanto mais criança, enquanto mais bebê, enquanto mais branco, dos olhos claros, uns perfis mais restritos, mas vai ser mais difícil, vai demorar mais. E aí, esse próximo passo, que elas também chamam do estudo, que é logo após o curso, elas entram em contato com cada casal, né, com a pretendente, e vai fazer essa entrevista, que pode ser presencial ou online. No nosso caso foi via WhatsApp mesmo, por chamada de vídeo. E aí elas vão fazer um conhecimento mais específico assim do casal, conhecer a gente, tanto individualmente quanto os dois juntos, saber como é que é as condições, a rotina, a casa, a parte financeira também, o trabalho que exerce, o tempo que você tem livre, e como o Antônio falou, vem aí o perfil da criança, que aí você vai definir, não dá para mudar mais depois, tá? Pode até mudar, mas aí você vai ter que entrar em contato, enfim, mas esse momento é o momento definitivo, assim, que você vai ter que dizer como que vai ficar lá no sistema, porque depois que elas cadastrarem no sistema, e você for habilitado, que é o próximo passo, então o sistema vai vincular você às crianças através dessas respostas que você deu durante o estudo. Por isso que, tipo, você tem que estar depois bem preciso. do curso. Se for 7 anos, então é criança de 7 anos exato. 7 anos, 6 meses ou 3 meses. Não, se ela tiver 7 anos e 1 dia, o sistema já não vincula você. Então você tem que ser bem específico nas respostas. O próximo passo, depois do estudo, que aqui está como um certificado, vocês vão ver aqui na imagem que a gente vai estar deixando, na verdade, o certificado você recebe depois que termina o curso, sendo que depois do estudo é que ela vai anexar o certificado ao seu processo de adoção, como, tipo, que você fez o curso, que está tudo ok, e junto com o relatório que elas fazem da entrevista. Lembrando, destacando, no relatório elas vão dizer, apontar a posição delas, de favorável ou desfavorável, que vai para o Ministério Público. O Ministério Público pode concordar ou não com esse relatório. Se concordar, remete ao juiz. E a partir daí, vamos ao próximo passo. Que é a aprovação, né? Aprovação. Ou aprovação ou habilitação, né? Que é justamente quando o juiz ele define, né? Tipo, dá o parecer dele, você está habilitado, e aí lá no site você já fica ativo, ou popularmente falando, você entra na fila de adoção propriamente dita. Aí você vai ter um númerozinho, né, da fila. Você recebe um número da sua habilitação lá para você acompanhar o processo e ficar no aguardo, né? É importante ressaltar o seguinte, você está lá na posição 50 da fila, mas não quer dizer que você vai ter que aguardar os 50, porque se aparecer a criança no seu perfil, obviamente que você vai, digamos que você seja 50, 49 que é bebê, e você quer um de 3 anos, sim, é lógico que se aparecer
uma na frente, você vai andar um pouquinho, né? Vai pular um pouquinho. Até porque é tudo automático, é tudo sistematizado. Então não é uma pessoa que fica olhando assim, ficha por ficha, olhando tipo os perfis criança, pais, criança, pais. Não, o sistema automaticamente, quando a gente entrou na fila, entrou no sistema habilitado, se já tiver duas crianças, no nosso caso, são dois irmãos, com essa faixa etária já no perfil da gente, então imediatamente vincula. É difícil isso acontecer porque o nosso perfil não é um perfil assim tão abrangente, né? Mas acontece, que elas já explicaram durante o curso, que, por exemplo, uma pessoa que não tem restrição nenhuma de idade, recebe adolescente, recebe com deficiência, qualquer coisa, ela foi habilitada de manhã, de tarde, já recebeu a ligação dizendo que já tinha uma criança. Então, assim, para vocês verem como já tem criança esperando, só não tem pessoas procurando aquele perfil. Então, aí, no caso, quando a gente é habilitado no sistema, o sistema fica só aguardando. Quando aparecer essas duas crianças no mesmo perfil da gente, automaticamente o sistema vincula, dá um match, né, que elas falam, dá um match, e aí a gente recebe a notificação e elas também entram em contato para avisar sobre esse vínculo, né, que foi feito. E é importante ressaltar o seguinte, você pode colocar por região, pela vara da infância de Campina, que abrange uma determinada região, ou o estado todo, ou 2, 3 estados, ou o Brasil todo. Ou até internacional. Mas só que lembrando que você, lá no processo, depois que a criança chegou, é essa criança. Se você escolheu lá o Brasil inteiro, como região de busca, você vai ter condições de ir até lá, fazer as visitas, que tem as visitas. Você vai na criança, depois você tem a convivência, porque é a próxima etapa. Inclusive, se você bota em quanto mais abrangente, mais condições vai demandar para você viver esse processo, conhecer tempo e dinheiro. Então é importante pensar isso também. Vai ter mais possibilidades de crianças, mas em contrapartida tem essa limitação, tem essa questão financeira, né, de você poder ir, se deslocar ou não. Outra coisa que eu ia destacar lá no grupo, né, não importa, não tem essa questão de religião ou da questão da sexualidade, não tem nada a ver. Pode ser casais, você vai compor uma família, pode ser uma família monoparental, pode ser uma família... isso não tem importância, né, nessa questão de critério, não, né? O único critério, na verdade, com relação aos pretendentes é que eles têm que ser 16 anos mais velho do que a criança que você está adotando. Então, se você tem, por exemplo, 20 anos, você não pode adotar uma criança com mais de 4 anos, por exemplo. Então, é somente o único critério que elas dão com relação aos pretendentes. E aí, tudo isso que a gente está falando é justamente sobre o próximo passo, que a gente já está falando, que é a criança, né? Que é quando o sistema vincula você a uma criança, e aí você vai começar o processo de aproximação. Primeiramente, a ciência social vai falar do perfil da criança, explicar quem são e onde estão. Exato. Fala um pouquinho do histórico da criança, e você vai lá fazer a primeira visita. É importante também que Antônio descobriu no curso, que a criança sabe que você está indo lá como pretendente a adotá-la. Porque aí Antônio achava que você ia visitar como um tio, assim... vamos conhecer o abrigo. Não, ela sabe que você é o pretendente a ser o pai dela ou a mãe, como queira, qual seja, né, o caso. Então, é pesado, assim, né? Mas eles também têm um processo de preparação, dependendo também da idade, e obviamente eles estão lá no abrigo e sabem que esperam, na verdade, que alguém os adote, né, um dia. E aí, quando começa esse processo, você vai conhecer a criança, e aí vem esse que é o período de aproximação, que vem os passeios, e você pode começar a levar a criança do abrigo, passar um final de semana. Justamente por isso tem aquela questão da distância, que você tem que ter ciência, porque, por exemplo, você mora em São Paulo e você quer uma criança lá de Manaus, né, e aí você tem que ir lá, por exemplo, todo final de semana, como que você vai fazer? Né, e aí você tem que passar 3, 4 dias com a criança o juiz exige, por exemplo. Pode ser que não, mas aí, como a gente explica sempre, cada lugar é um processo, tem suas regras, e também cada caso é um caso, né? Pode ser que não precise tanto assim. Por exemplo, um bebê, ele não precisa tanto tempo de convivência como uma criança já um pouco mais velha, de 8 anos, por exemplo. Por quê? Ele não vai entender, né? Tipo, sobre esse processo de aproximação. Então, geralmente é bem mais curto. E uma criança precisa se adaptar melhor, né? O problema vai ser o pai ou a mãe pretendente, né? Porque ela citou um caso
de uma que adotou um bebê e desistiu depois do Dava bebê. muito trabalho. Dá muito trabalho. Então você tem que ter consciência que é um bebê ele tem demandas noturnas, madrugada, muita fralda, tem demandas, lógico. Outros maiores vão ter outras demandas, mas lembrando que é uma escolha sua, então tem que ter muita responsabilidade, né? Não é, criança não é um brinquedo, não. Você vai adotar alguém que você vai ser responsável pelo cuidado, né? Não é pouca coisa da vida dela. Então, não é vai criar uma criança como criou batata, como se cria batata. Não. É responsabilidade. Criança come, criança tem que dormir, tem que ser educada, tem carinho. Eu não sou pai ainda, mas eu sei que precisa disso, né? E aí, dando tudo certo, né? Tipo, com o período de aproximação, tipo, deu tudo certo ali, deu match, né? Com a criança. E aí vai começar o período o estágio de convivência, né? Que aí você realmente vai levar a criança para você e você vai matricular, ter que matricular na escola, enfim. Vai começar aquele período ali realmente de família para testar o convívio familiar. Nesse processo ainda pode levar, tipo, algumas semanas, meses, enfim, vai depender do juiz, mas esse período ainda pode ser revogado, tipo, você ainda pode devolver a criança, é um termo bem, assim, tipo, pesado, mas, assim, pode acontecer de não dar certo, né? A tipo, criança não até se a própria adapta, criança, né? Não se adaptar ao convívio e à rotina familiar, e aí, às vezes, acontece de ter que você voltar. Se isso acontecer, você volta para o lugar que você estava na fila, tá? Você não vai para o final da fila, não. Você volta para o lugar que você estava. E dependendo do motivo pelo qual houve a rejeição. Não, tudo isso vai ser avaliado, entendeu? Isso, exatamente. Se você ficar rejeitando várias vezes uma criança que é do perfil que você escolheu, então, com certeza, a assistente social, a psicóloga vai ter que conversar com você, entender o que está acontecendo, porque se você determinou aquele perfil e está aparecendo criança no perfil, você não está ficando, entende? Mas isso aí é muito raro de acontecer. Geralmente, depois do período de convivência, dando tudo certo, aí a adoção realmente é definitiva e aí... Uma coisa que a gente não falou é que existe a busca ativa. A partir de quando você está habilitado, você pode ir lá no site, né, e ver as crianças, tem as fotos do perfil das crianças. Eu tenho que deixar, é lá no SNA também tem, é lá no SNA isso. Você vai ver as fotos, mas só depois que você está habilitado. Pode adotar. Aí sim que você vai poder ver, digamos, tem fotos, tem o perfil das crianças, as coisinhas bem bonitinhas, mas é só depois. Gente, então é isso, esse foi o nosso vídeo para não ficar muito longo, explicamos bem direitinho o passo a passo. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, perguntar pra gente. A gente, no caso, está nessa parte que a gente, da aprovação, que a gente está esperando, no caso, né? Já fizemos todo o processo, e a gente está só aguardando, tipo, o Ministério Público, o juiz definir que a gente está habilitado para a gente entrar definitivamente na fila, e aí sim, começar a aguardar, né? Zé, enviem sugestões, enviem comentários aí sobre a experiência de vocês, quem é pai, quem é mãe, para enriquecer o nosso conhecimento e nossa preparação psicológica. Beijos. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.